Isso aí, galera do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Aprenda Química e Física. Hoje temos mais uma aula de Química, é a 12ª. Aqui é o professor Diego. A aula de hoje tem como tema a separação das misturas, que também pode ser chamada de desdobramento das misturas. Então, para quem assistiu a aula sobre substância pura e misturas, hoje você vai verificar como que são separadas essas misturas no dia a dia do laboratório e até mesmo no seu cotidiano. Vamos lá. Para você entender um pouquinho sobre separação de mistura, a gente vai comentar sobre um tópico chamado de análise imediata. O que é análise imediata? Quando você isola uma substância que está em uma mistura, você tem que chegar a ela no seu estado de substância pura. O fato de chegar a ela no estado de substância pura, a gente chama de análise imediata. Eu tenho um exemplo. Aí eu tenho uma mistura onde tem água e sal. Ocorreu a separação. Você tem água pura num recipiente e o sal puro em outro recipiente. Quando você tem esse tipo de situação, a gente chama de análise imediata. E a separação pode ser chamada de desdobramento. Ambas as substâncias, após a separação, estão no estado puro. Primeira técnica de separação de misturas é a filtração. São várias. Vou citar algumas nessa aula, começando pela filtração. Filtração é um processo mecânico que pode ser utilizado para separar um sólido que está disperso num líquido ou que está disperso num gás. Quais são os exemplos de filtração que estão no seu dia a dia? Vamos lá. Primeiro exemplo, o coador de café. Quando você está fazendo café na sua casa ou sua mãe está fazendo café para você, ela está utilizando uma técnica química chamada de filtração. Ou seja, ela está separando o pó de café do próprio café, que é o líquido, onde você extrai os fenóis que estão presentes aí no pó de café. Vejam que o pó fica no papel filtro. O aspirador é a mesma coisa. O aspirador de pó, ele tem um filtro lá dentro, onde depois que você realiza a limpeza, o pó fica retido nele e o ar fica purificado. Filtro de água, mesmo sistema. Qualquer tipo de filtro de água, ele vai trabalhar com o sentido de fazer com que a água seja purificada e assim tem uma potabilidade mais aceita. Ou seja, boa parte dos filtros de água, eles são compostos por carvão, cascalho e areia. Como fazer aí a dobragem do papel filtro? A dobragem do papel filtro, ela segue da seguinte maneira. Aí você tem uma circunferência, esse papel filtro é o que é utilizado em laboratório. Aí você vai dobrar ele ao meio, depois você vai fazer como se fosse um V, e assim você forma o cone. Uma vez que você formou o cone, você coloca ele num funil. Aí eu tenho um sisteminha logo abaixo, que faz com que seja representado o que eu acabei de comentar. Lá o papel filtro já dobrado, o funil, que está preso em uma haste no suporte universal, e aí você começa a realizar a filtração. Bem simples, e é bom você saber como que realiza esse procedimento. Próximo tópico que fala de separação de misturas é a decantação, que é uma técnica também muito utilizada em tratamento de água. É um processo mecânico onde você vai trabalhar com precipitação, ou seja, tem aí no exemplo areia e água. A areia é mais densa do que a água, consequentemente, com o passar do tempo, a areia vai decantar, ficar no fundo do recipiente e a água fica clarificada. Posso utilizar também decantação entre dois líquidos, onde eu tenho líquido mais denso e menos denso. Exemplo, mistura de óleo e água. Utilizo de um funil de separação, onde ele tem uma torneirinha que você retira o líquido que está na parte de baixo. Aí é só fechar a torneirinha e se fica com o líquido superior. Interessante essa técnica, muito utilizada em tratamento de água.
Então a gente já estudou filtração e decantação. Próxima técnica, muito famosa, cai muito nos vestibulares. Essa técnica é chamada de destilação. A destilação já não é um processo mecânico, e sim um processo físico, onde trabalha com o fornecimento de calor. Então veja o esquema montado. Tem uma mistura aí no balão, onde você tem água e álcool, o termômetro, o condensador e o recipiente que você vai coletar o líquido destilado do outro lado. Então começa a fornecer calor para o sistema. A água ferve a 100 graus Celsius e o álcool ferve a 78 graus Celsius. Ou seja, quando o termômetro marcar 78 graus Celsius, começa a surgir aí os vapores de álcool. Os vapores eles estão no estado gasoso, condenso, onde nesse condensador você passa água fria para manter ele refrigerado. Assim o vapor de álcool que está no estado gasoso passa para o estado líquido, ou seja, condensando. O mesmo efeito da chuva. Assim você coleta álcool no recipiente ao lado. Então você realizou a técnica chamada de destilação. Separou o álcool da água, onde a destilação ela pode também ser entendida como processo de separação através de ponto de ebulição. Então vamos lá. A destilação ela pode também ser chamada de destilação simples, né, neste caso aí, ou destilação fracionada. A destilação fracionada ela trabalha com coluna de fracionamento, onde é utilizado muito na separação do petróleo. Aí você vai separar os componentes da mistura em várias faixas de ponto de ebulição, né? E a destilação simples, que é o que está citado, ela pode ser também realizada onde você tem uma mistura, um sólido dissolvido num determinado líquido. Você pode separar por destilação também. Exemplo, água e sal. Aí você forma os cristais de sal no recipiente. Espero que você tenha entendido até aqui. Vamos dar continuidade. Aí eu tenho uma outra técnica chamada de cristalização. É um processo físico e ela é realizada com evaporação lenta do solvente. Exemplo, o que acontece nas salinas. As salinas, onde você tem aquelas montanhas de sal, é porque eles represam a água do mar e assim o calor do sol vai fazer com que a água evapore. Aí você cristaliza o NaCl, que é o sal de cozinha. É técnica chamada de cristalização. Outra técnica é a separação magnética. Aí eu tenho um exemplo onde você tem ferro em pó, mais enxofre, mais areia. Se você quiser separar esse ferro em pó que está misturado com enxofre e com areia, basta você utilizar de um ímã. Aí o ferro é atraído pelo ímã e você terá aí enxofre mais areia. Depois, se você quiser separar o enxofre da areia, é só você utilizar da água. A areia vai decantar e o enxofre é insolúvel na água, fica na parte superficial. Então veja que essas técnicas, utilizando várias ao mesmo tempo, você consegue fazer o desdobramento, né? Então veja que essa mistura que está citada no final aí, você separa o ferro em pó por separação magnética e o enxofre da areia você pode separar por decantação. Veja que interessante. E depois o enxofre da água você pode separar por evaporação, que pode ser aí também a técnica de cristalização, até mesmo de destilação. Uma outra técnica é chamada de ventilação, muito utilizada no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Aí eu tenho um exemplo do ventilador e arroz descascado. Então como que os antigos, né, faziam para poder separar a casca do arroz? Ou eles assopravam, ou você pode utilizar de um ventilador. Lógico que eles não iriam utilizar de um ventilador, eles assopravam. Mas eu coloquei mais para contextualizar e para você entender. Se eu fazer com que esse ventilador seja aproximado aí do arroz descascado, as cascas de arroz elas vão voar, ou seja, você consegue separar todas elas sem trabalho nenhum, por ventilação. Muito obrigado, espero que você tenha entendido e até a próxima aula.